e chegou o dia 6 de agosto de 1969. Nesse dia, tirei a carta de condução. Era uma coisa que todos os jovens aspiravam. Não era fácil, porque o dinheiro não abundava e era de facto um desejo ao qual eu não passava ao lado. E então, no dia 6 de agosto de 1969, eu tirei a carta de condução. Foi um pouco caricato, não é? Porque um jovem não tem bem a noção de, às vezes, de coisas sérias, mas correu relativamente bem. Isto porque eu fui para o exame da carta de condução, que naquele tempo era feito no campo pequeno, dentro da viatura, onde nós aprendíamos a conduzir, e era feito com um baralho de cartas, o código, e as perguntas sobre os sinais eram um baralho de cartas próprio que havia para aquilo, e o examinador ia mostrando, ia perguntando o que é isto, enfim. Correu bem, mas eu, antes de ter entrado para o carro, porque quando nós lá chegamos, pronto, ficamos por ali à espera que chegue o examinador, e quando o examinador chegou, eu disse-lhe, pediu-me o bilhete de identidade e disse: não pensei no bilhete de identidade, porque eu dali ia para a praia. E então, olha, então tem que ficar para outro dia. Eu disse: Sr. Engenheiro, não me vai deixar aqui agora sempre fazer exame, eu moro aqui ao lado, eu vou lá no instante, aqui um meu amigo, que era um amigo que ia comigo para a praia, ele vai lá no instante buscar isso. Então está bem. Eu morava na Amadora, não era assim tão perto, mas naquele tempo o trânsito, aquilo era sempre em frente, não havia trânsito. E então eu dei-lhe dinheiro para um táxi e ele veio num instante à minha casa buscar o meu bilhete de identidade. Quando lá chegou, foi exatamente à conta. Estava o engenheiro a chegar também e foi fantástico, porque ficou o problema resolvido. Mas era o suficiente para uma pessoa se enervar e as coisas correrem mal. Felizmente não correram, talvez porque eu sou uma pessoa calma. Mas se a minha infância foi feliz, a minha adolescência não foi menos. Ela foi passada praticamente na Amadora, e em especial ali na idade da puberdade, onde se desponta para tudo, os sentidos mexem por todos os lados. Foi uma fase muito bonita, porque eu tinha à minha volta um grupo de amigos que se criaram, porque a rua onde eu morava era uma rua bastante icónica, porque além de ter muitos jovens, tinha no fundo da rua uma coletividade onde nós nos reuníamos. Então, só por si, essa instituição era a convergência dos nossos encontros, das nossas amizades, dos nossos desportos, do nosso lazer, das nossas paixões. E daí que eu não posso esquecer os tempos que passei naquela rua da Amadora, a Rua Pedro Franco, a coletividade que existia ao fundo da rua, chamava-se Sociedade Filarmónica Recreios Artísticos da Amadora. Nós naquela coletividade, muita coisa ali aconteceu. Eu jogava bilhar, jogava ping-pong, uma modalidade que eu gostava muito,
jogava laranjinha, que é uma coisa que hoje em dia pouca gente sabe, que era uma coisa jogada num retângulo que parece um bilhar, mas uma coisa grande e em que o chão é térreo e joga-se com duas bolas assim e depois a acertar numa pequenina. E aquilo é feito. Portanto, é um campo que tem para aí, sei lá, uns 10 metros de comprimento, talvez, e para aí uns 2 ou 3 de largura, já nem me lembro muito bem. Mas, pronto, era nesta coletividade que nós fazíamos toda esta panóplia de diversões e onde havia também uns célebres bailes que eu ajudei a organizar com o meu querido amigo Júlio César. O evento chamava-se Neipinem Pop e aquilo foi um sucesso, funcionou em pleno. Deste grupo do Neipinem Pop, o principal mentor era o Júlio, mas houve ali vários colaboradores, o Chico Luís, o Marcelo, o Santos, sei lá, foram alguns que fizeram parte da entreajuda que nós demos uns aos outros na realização daqueles espetáculos. O Júlio era além do mentor, era o pintor, era o desenhador, ele desenhava as letras, ele idealizava os prospectos que se fariam para publicidade, ele contratava os conjuntos, enfim, era já um self-made man. Mas esta coletividade, como digo, marcou-me, porque as minhas amizades de hoje ainda são frutos dessa coletividade. Uma das coisas que inevitavelmente levam um jovem a sobreviver no meio das meninas de então é que naquela época as coisas... Bom, as paixões são iguais em todo o lado. Mas naquele tempo, tocar com a mão na cara de uma menina ao dançar era de um êxtase total. Tocar-lhe na mão, afagá-la ligeiramente, encostando-a contra nós numa dança. E depois, claro que com o tempo a ousadia invadia-nos a ambos. E eu nunca fui um puto muito de dançar, mas gostava de dançar mais com a finalidade de sentir uma mulher, de abraçar, de esperar que alguma coisa pudesse surtir efeito dali, e não gostava de dançar só por dançar. Isso ficava para outros amigos meus que eram de facto uns apaniguados da dança. Não era o meu caso, eu ficava a ver, eu só pedia alguma miúda para dançar quando eu tinha a certeza que ela não dizia que não. Porque, quer dizer, naquela idade nós somos tão convencidos que eu era convencido. Não sei se os outros seriam. Eu era convencido. Para mim era impossível alguém dizer que não dançava comigo. Para não me sujeitar a tamanha ignomínia, não queria sentir ali aquele peso de me dizerem que não. E então, quando eu pedia alguma miúda para dançar, eu tinha a certeza que ela ia dizer que sim. Felizmente, não me lembro de alguma vez ter pedido a alguém para dançar que não quisesse dançar. Porque uma coisa que acontecia e que
os jovens deste tempo não sabem é que os bailes, destas coisas aconteciam, não é? Principalmente nas coletividades, tinham 2 filas de cadeiras. Faziam mais ou menos um quadrado. Era um U, não era propriamente um quadrado. E na fila da frente estavam as meninas e na fila de trás, em direção à sua filha, portanto a 50 centímetros, estava a mãe. Portanto, imaginem, não é? Todas as meninas estavam controladas pelas suas mães. Com o tempo, às vezes havia uma mãe ou outra que não ia, porque entretanto já ia vendo como é que era o ambiente, e se a sua filha era abusadora, se não é, se esticava muito ou não. Mas aquela mala pata estava sempre lá. E isso também era uma coisa que me constrangia. Mas que eu entendia perfeitamente, não é? Porque eu era muito pouco abusador. Muito pouco. Para não dizer mesmo nada. Eu deixava correr as coisas e às vezes ainda eram bem melhores do que se tivesse sido eu a tomar a iniciativa. Mas guardo uma saudade enorme desses tempos. As minhas grandes paixões estiveram sempre ligadas, por incrível que pareça, a Isabel e Ana. Depois havia ali alguma mala pata com Paula, com Teresa, com Fernanda. Sei lá, houve ali uma série de miúdas que mexiam um bocado comigo porque fazia faísca o seu temperamento. E eu, estupidamente, não é? Associava sempre um nome à fisionomia e à imagem que eu tinha de alguém que se chamasse assim, que correspondia a uma pessoa que eu pensava. Era normal perguntar a uma rapariga como é que te chamas e ela dizia Paula. Ei, Paula, Paula. Então, mas não gostas de Paula? Eu gosto, mas as Paulas. Depois vi outra, Teresa. As Teresas acho que eram as mais rabitesas de todas. Mas essencialmente era com Paula e com Teresa. O que não acontecia com Ana e com Isabel. Ora, o que acontece é que Ana, para mim, é o nome mais bonito do mundo a seguir a mãe. Ana é um nome fantástico, é um nome lindo, é um nome sonante, é um nome que se diz em qualquer língua. Era o nome da minha mãe, o nome da minha avó, o nome da minha bisavó, o nome da minha filha, que viria a ser minha filha mais tarde. Naquela altura não tinha filhos. Mas isto para dizer que, de facto, as minhas paixões foram à volta das Anas e das Isabéis. E talvez fossem mais dóceis. Não sei explicar, mas eu tive a sorte de estes nomes próprios serem aqueles que mais mexeram comigo. Eu tive umas amigas, depois, enfim, inevitavelmente veio a acontecer um namoro com uma delas. Eram 2 irmãs e uma prima, viviam todas na mesma casa. Os pais eram pessoas muito conservadoras e era interessante que quando eu ia para o trabalho e vinha, portanto eu fazia isto 4 vezes por dia, não é? Eu trabalhava na Baixa, em Lisboa, vinha almoçar a casa e aquilo era uma correria incrível. Apanhava o comboio das 8h20 de manhã, entrava às 9 na Praça do Comércio, depois almoçava da 1 às 3, vinha a correr até à estação do Rossio, depois apanhava o comboio da 1h18, depois chegava aqui à estação da Amadora às 20 para as 2, eu vinha a correr até casa, tinha para apanhar o comboio das 2h20 e pronto, a minha vida era uma correria
constante. Mas era agradável, porque eu na correria ia um amigo ao lado que também corria e ia encontrar-me no comboio com mais outros amigos, porque fizemos aquilo durante anos, aquele trajeto. E parece que não. Estas coisas, pequenas coisas, às quais eu dou um ênfase enorme, de tão simples que são, davam-me uma felicidade enorme. Mas essas minhas 3 amigas, com quem ainda hoje mantenho contacto com 2, aquela que eu namorei e uma prima dela, estavam à janela quando eu passava. Eu presumia que elas sabiam a que horas eu passava e pelo caminho tinha mais 2 ou 3 que faziam o mesmo. Eu sabia que nos sítios onde eu passava àquela hora estava sempre lá uma menina à janela. Neste percurso entre casa e o comboio que eu me lembro, havia 3, penso que 3. Mas as pessoas a quem eu me entreguei em amizade, em amor, foi de facto uma destas 2 irmãs e a prima. Mas eu apenas namorei com uma. Havia uma loira, de uns olhos azuis lindíssimos, mas que não era o meu, não direi o meu estilo, porque naquela altura não tinha estilo, nem sei se ainda hoje tenho. Mas não havia aquele clique ali com ela. Já em contrapartida havia com a sua prima, com a sua irmã, aliás, Isabel. E foi uma paixão bonita, uma morena. Nós ainda hoje nos falamos. E com a sua prima, Gina, que mora algures no norte. Os pais destas meninas eram impressionantes. Eram as pessoas com quem eu gostava muito. E em determinada altura eu já chegava lá a jantar, ia lá depois de jantar beber uma ginginha que o pai delas me oferecia. A avó delas é que não gostava muito de mim, andava lá sempre a falar lá pelos cantos. Eu nunca percebia o que é que ela dizia. Eu presumia que a senhora não queria lá um jovem de cabelos compridos em casa, não é? Nota-se que eu tinha o cabelo comprido. Mas não era muito comprido. Era na altura dos Beatles, o meu cabelo seria mais ou menos por aqui, talvez. Não tinha o cabelo a tapar os olhos, mas faltava pouco, tinha que estar sempre a afastá-lo. Mas foi um período lindo e foram umas paixões simples, mas muito bonitas. E hoje em dia isto não acontece. Hoje em dia, desasca, trapaz, paz, paz. Está resolvido. Falta ali aquele elan que é preciso as coisas todas terem. Eu não tive propriamente, quando falo nestas coisas, às vezes eu, quando conto as minhas histórias, quando as revejo, sinto que há em mim alguma nostalgia a contá-las. Mas essa nostalgia está repleta de felicidade, porque eu não tinha preocupações de maior. Eu até tinha quem sofresse por mim. Portanto, não havia motivo para eu não estar feliz. E quando digo sofrer, por mim, não era que fosse de paixão. Era se havia alguma coisa que tivesse que preocupar a família, eu quase nem me apercebia dela, porque eu não estava um bocado a leste disso, não é? Por outro lado, a minha infância, a minha adolescência foi também muito repleta eu ia dizer fartura pessoal, mas é um termo um bocado forte para quem era pobre, mas eu sempre ganhei muito bem,
E isso permitia-me poder fazer algumas coisas que os meus amigos não podiam. E ajudá-los até, em determinadas vezes. Havia alguns que já fumavam. Eu, naquela altura, penso que talvez não fumasse ainda. Eu comecei a fumar para aí aos 15 anos, ou 16, talvez, mas fumava pouco. E depois, a partir dos 18, é que foi pior. Felizmente, há 20 anos que eu não fumo. Mas é um prazer muito agradável fumar. Só que o difícil é contrabalançar ali entre o que é agradável e o perigo. É difícil a pessoa dizer é só isto e parou. Depois torna-se um vício. Mas nós temos outros vícios. Gostar muito de queijo, gostar muito de presunto, gostar muito de marisco. São tudo vícios, não é? São coisas que sabem bem. Só que se fizermos delas um cotidiano, passa a ser um vício. E depois já não tem o sabor do que se for esporadicamente. Bom, mas aquela filarmónica era o centro das minhas paixões. Eu tenho ideia de, naquela fase, ter namorado umas 4 ou 5 raparigas. Apesar de haver ali umas outras que foram coisas muito fugazes, fruto às vezes de uma tarde de dança e depois seguido de mais um encontro ou dois. Eu apercebia-me rapidamente se as pessoas tinham alguma coisa para me dizer ou não. E eu, quando digo terem alguma coisa para me dizer, é saber se havia ali um sentimento recíproco de empatia. Uma pessoa só para dizer banalidades não valia a pena. Eu tinha alguma necessidade de falar, nem que fosse dos nossos ídolos. Aliás, normalmente as nossas conversas acabavam inevitavelmente por começar pelos nossos ídolos. Naquela altura, a música francesa estava na berra. É claro que os Beatles eram os Beatles, mas a música francesa era de uma importância fundamental, pelo menos em Portugal, mas penso que um pouco por todo o mundo. As nossas paixões naquela altura eram o Adamo, era o Hervé Villard, Joy Dassin, Sheila, France Gall, Françoise Hardy, Johnny Hallyday. Bem, um mundo de gente. E hoje é muito raro ouvir-se falar de um músico, de um cantor francês. É muito raro. A música anglo-saxónica apoderou-se dos lusitanos, e música francesa e italiana estão praticamente abolidas. Mas as minhas paixões não morrem nunca. As minhas paixões continuam inevitavelmente até um dia. Mas elas não morrem. Irão comigo. As minhas paixões podem ter ali algumas paragens, podem ter ali algumas nuances, mas elas não acabam nunca. Sejam paixões humanas, sejam paixões materiais, seja que tipo de paixão for. Um amigo, em princípio, para mim, salvo raríssimas exceções, é para toda a vida. Mas a minha felicidade completava-se naquela filarmónica. E ainda hoje, num grupo de amigos que eu tenho e que falamos regularmente, e antes desta pandemia nos encontrávamos quase todas as semanas para almoçar, depois fazíamos também umas saídas noturnas, enfim. Mas é engraçado ver agora um bando de velhos a contarem as suas aventuras de há 50 anos e de algumas coisas que nós não contávamos. Eu fiquei cedo com a certeza de uma coisa. O homem, quando tem a idade em que eu me apercebi disso, portanto, na sua adolescência e ali naquela fase em que se quer mostrar, não faz aquilo que diz. E mais tarde
não diz aquilo que faz. Mas eu não tenho grandes ideias, salvo ali pelos 14, 15 anos, quando não havia nada com miúdas, havia que, sei lá, mexer nos cabelos, ou uma coisa daquelas mais simples do mundo, e que às vezes, em alguns mais, que felizmente não era o meu caso, miúda e tal, beijei, e fiz isto e fiz aquilo. E não é norma dos homens contarem uns aos outros o que é que fazem com as suas mulheres, ou com as suas namoradas, ou com as suas amigas, aquilo que quer que seja. Poderá haver alguma exceção de um caso pontual em que com um amigo mais perto, às vezes por qualquer motivo a pessoa desabafe, porque nós precisamos de partilhar e precisamos de desabafar na alegria e na tristeza, porque há coisas que nós estamos tão felizes que precisamos de as partilhar. Se a felicidade é contagiosa, a tristeza também, não é? São polos que convergem para o mesmo sítio e estão em extremos, não é? Mas os rapazes daquela idade, normalmente os que tinham mais profundidade nas suas aventuras, não diziam o que faziam. Contrariamente às raparigas. As raparigas, sim, eu ainda há poucos anos, há 2 ou 3 anos, soube de uma amiga minha que dizia a outras amigas coisas que fazia comigo que era mentira. Não era verdade. Mas, portanto, há aqui uma sensação que os homens podiam se vangloriar de coisas que não faziam, mas era minúsculo e era ali numa faixa etária em que estava mesmo a despontar e eventualmente dizia-se mais qualquer coisa que não era verdade. Já com as mulheres isso não acontecia. Mas fica-nos sempre uma sensação de que aquele período foi tão bom. Eu às vezes lembro-me, e depois o que acontece é que nós, os velhotes agora, quando nos encontramos, nós damos connosco a falar daquelas coisas e às vezes ainda dizemos: epá, lembras-te daquela miúda assim, 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 que eu namorei, ou isto. Epá, agora encontrei-a, está gorda como o caraças. E depois daí lembra-me sempre esta coisa, de dizer: epá, se calhar ela também já encontrou outros amigos nossos daquele tempo e disse: epá, tu lembras-te daquele fulano assim, assim, assim que eu namorei? Epá, o gajo está careca, está gordo, está feio, está cheio de rugas. Portanto, isto da vida de facto é fantástica. Nós numa determinada altura vemos as pessoas de uma determinada maneira e depois noutra já não. Muito em função da forma como nós estamos. Não é? Se nós estivermos bem e se nos sentirmos bem, portanto, magros, ainda com mobilidade total, sem grandes problemas de saúde, a gente vê o problema de uma maneira. Ainda a semana passada, há poucos dias, falei com uma amiga que já não vejo há muitos anos e ela disse-me: pá, trocávamos impressões acerca de amigos, que um está num lado, outro está no outro. E diz: pá, eu estou chateada comigo, pá, nem quero ver ninguém e tal. Então, mas porquê? Pá, estou gorda que nem uma porca, pá, peso 92 quilos. Eu quando a conheci, sempre enquanto a conheci, ela pesava 50 e tal quilos, agora pesa 90 e tal. Eu acho que numa senhora é mais complicado toda esta decadência do nosso corpo do que nos homens. Os homens, está careca. Está gordo, quero ver se qualquer dia se emagreço. Mas, entretanto, não se deixa de comer as grandes comezanas, os cozidos, essa tralha toda. Que não se deve deixar de comer isso. Não se pode abusar. Tudo se pode fazer, não se pode abusar. Mas há coisas que é fácil de dizer, mas não é fácil de fazer.
Isto, no fundo, era para relatar um pouco do que é que foi a minha adolescência. Já contei uma outra história passada ali naquela filarmónica, e há montes de histórias que ocorreram ali que agora pontualmente não interessa falar, só, e eventualmente aquelas mais relevantes e aquelas também que nós nos vamos recordando e vamos falando, porque às vezes cada um de nós está a contar uma história e depois o outro lembra-se, então, daquela vez que fizemos isto e fizemos assim e fizemos assado. Faz parte da nossa adolescência, e eu só talvez tenha sido mais feliz que uma boa parte dos meus amigos, porque de facto na minha casa pobre não havia falta de nada. O dinheiro não abundava, mas chegava perfeitamente e sobrava, porque naquele tempo os filhos entregavam o dinheiro que ganhavam aos pais. Portanto, imaginem, o jovem ficava com muito pouco dinheiro. Havia algum caso pontual que o filho, enfim, eu não queria dar o dinheiro todo, ou refilava, ou não sei o quê. Enfim, não seria bem assim com todos, não é? Mas eu não tive grandes dificuldades porque, como eu disse, eu trabalhei num hotel e eu ganhava muito dinheiro no hotel. Ganhava muito dinheiro, eu entendia muito bem com as pessoas, eu falava francês bastante bem, inglês muito pouco, mas eu constatei que nem era preciso falar o que quer que fosse, porque se uma pessoa hoje em dia tiver a sorte de ter nascido simpático como eu acho que nasci, tudo à nossa volta se resolve. Eu não fazia nada que tivesse que ser, que tivesse que alterar a minha forma de ser ou de estar, porque eu estava, e felizmente ainda hoje estou sempre sorridente. Ninguém sabe se eu tenho problema, se não tenho. Felizmente não tenho. O meu único problema só agora é aquilo que se aproxima a passos largos e que nós quase não nos demos conta do tempo que passou. Hoje, essencialmente, queria só falar desta filarmónica, onde ficou o meu coração, onde despertaram os meus amigos, onde me tornei homem até aos 18 anos, porque a partir dos 18 anos outra vida ia começar.